Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta. Com a participação de vocês e com alegria no coração, nós estamos aqui com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o tema esse tema que estamos fazendo hoje, na realidade, é um tema muito importante. Desencarnes coletivos. Quanto de nós já não passamos por situações de reparar essas ações que acontecem, porque os desencarnes coletivos, companheiros, amigos, na realidade, eles fazem parte da nossa vida, do dia a dia. Então, nós temos os desencarnes que ocorrem por conta da ação da natureza, alguns deles, como, por exemplo, cataclismas, catástrofes, flagelos, e existem outros que são mais direcionados de acordo com a ação do homem. Mas vale a pena lembrar que o que vem a ser um desencarne coletivo? Pelo nosso entendimento, pelas questões pela qual nós estamos aqui abordando, vamos lembrar que várias almas com débitos semelhantes, elas solicitam no plano espiritual antes de reencarnarem para que passem por determinada situação para quitarem os seus débitos e avançarem mais rápido na questão da sua evolução moral e espiritual, para assim conseguirem a redenção nesta reencarnação ainda, tá? E é claro que isso vai trazer, às vezes, e com certeza traz muitas vezes, dores, sofrimento, mágoas, para aquele que perdeu um parente, que esse parente partiu para a pátria espiritual nessa situação. Então, nós estaremos hoje falando sobre esse tema, buscando esclarecer e trazer um pouco mais de conforto e alento aos corações desses nossos companheiros que estão vivenciando essa situação. Então, eu gostaria de, neste minuto, de apresentar a nossa equipe, mas, primeiramente, eu vou solicitar para a nossa convidada especial, Janete, para que ela faça para nós a prece de abertura neste momento. Janete, minha querida amiga, você poderia brindar-nos com a prece de abertura neste momento? Bom dia, Cido, Cecília, Mônica, todo mundo que está aí prestigiando a rádio. Sim, fico muito feliz em estar aqui com vocês e vamos à prece, né? Para começar a nossa transmissão aí, fazer boas perguntas, boas respostas, iluminar todo mundo, tá bom? Então, nesse momento, nós pedimos a orientação, a presença dos nossos companheiros espirituais, os nossos protetores, mentores, que nos auxiliem nesse momento desse trabalho, que nós possamos ter as nossas mentes iluminadas, abertas para todo o ensinamento que aparecer nesse momento. A participação de vocês, com alegria no coração, nós estamos... Muito bem. Então, agora eu vou apresentar a nossa equipe. Nós temos aqui a Cecília, nossa querida companheira. Cecília, bem-vindo às suas considerações. Cecília, querida amiga. Bom dia, amigos. Bom dia a todos que estão aqui participando conosco, né? É uma alegria muito grande de estar aqui novamente com vocês, tá? Sejam todos bem-vindos, né? Que Jesus abençoe nosso encontro de hoje novamente. Nós estamos aqui também com a Mônica. Mônica, bem-vinda à nossa programação de hoje. As suas considerações iniciais, minha querida companheira. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando também. E como já foi dito aqui, que Deus nos abençoe, nos ilumine neste sábado, neste final de semana, que tenhamos um dia de muita luz e que possamos juntos aprender um pouco mais sobre um tema que toca o coração de tantas pessoas, né? Gratidão a todos por esse momento. Gratidão. Vamos lembrar a todos nesse momento que nós temos o nosso WhatsApp da nossa rádio, que é DDD 11, o telefone é 960273419. Podem encaminhar as perguntas através do WhatsApp ou então através do chat aqui do Facebook, da qual nós estamos aqui conversando, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos queridos ouvintes que estão conosco. Nós temos aí a Ângel Carnelos conosco, a Tânia Mara Mainardes também nos acompanhando, o João Luiz Baízi e tantos outros que estão nos acompanhando. Eu gostaria de, nesse momento, aproveitar aqui a nossa presença amorosa da Janete, que se encontra aqui conosco neste momento, e ela já colocou as considerações iniciais dela, muito maravilhosa também, junto com a prece muito reconfortante.
Janete, você poderia estar encaminhando uma questão, uma pergunta aqui para que nós possamos, neste momento, aprender também junto com você e com todos aqueles que estão nos ouvindo? Sim, eu gostaria de fazer, eu vou ler a pergunta para não perder todo o raciocínio da elaboração, tá bem? E é assim, na história da humanidade, houve várias tragédias que geraram desencarne. Umas pontuais e outras que envolveram o planeta todo. Nos eventos que envolvem um menor número de seres, podemos entender que os envolvidos estão em uma mesma condição de resgate. Seria um resgate para o crescimento individual dentro do planeta Terra. E o que dizer do processo de desencarne em massa que se dá nas grandes epidemias? Tivemos a peste bubônica, que matou quase 1/3 da população europeia, a gripe espanhola, que causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas no mundo, e agora o Covid, que matou já mais de 1 milhão de pessoas. Podemos entender que o processo não seria apenas de resgate individual, mas sim de evolução do planeta e a necessidade de manejamento do ser humano? Mônica. Essa a pergunta. Ok, querida. Mônica, fique à vontade para responder, Mônica. Uma perguntona, né? Já com várias explicações. Obrigada, Janete. Realmente tivemos vários eventos, e todos esses eventos que você pontuou, a gente observa que, na grande maioria, tem uma intervenção humana nesses eventos, né? É a mão do homem ocasionando essas situações. Ainda por conta das nossas imperfeições morais. Mas, com relação às grandes epidemias que você colocou aí no final, pode ser, sim, um resgate coletivo de todos, por situações provocadas por esses espíritos numa vida passada, numa encarnação anterior, e que vieram agora com essa possibilidade de resgatar a partir do momento que se arrependeram daquilo que fizeram. No entanto, também tem todas essas situações que acontecem, elas não são só para aquele espírito ou para esses espíritos que desencarnaram. Elas nos trazem ensinamentos para nós que ainda continuamos aqui na nossa jornada. Quais são esses ensinamentos? Momento para parar, refletir, rever nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos para conosco e para com o próximo. Perceber a efemeridade da vida, como a vida é frágil e que estamos aqui realmente para nos aperfeiçoarmos moralmente, porque num átimo de segundo deixamos tudo aquilo que dizemos que é nosso, que é material, para trás. Então, também tem essa função de nos auxiliar para que nós progredimos. Isso está dentro da lei do progresso, uma das leis divinas, né? Nós temos esse momento também para refletir e aproveitarmos. Nem todos também aproveitamos essa oportunidade bendita, como no momento agora do Covid que estamos atravessando. Nós temos percebido que muitas pessoas têm refletido sobre questões materiais, para que tanto, têm sido mais solidários, mais humanos, mais respeitosos com o próximo e consigo mesmo, percebendo que somos um grupo, não somos indivíduos, mas estamos vivendo numa coletividade, que o planeta Terra precisa dessa transformação moral. Esta tem sido uma grande oportunidade, como todas as outras foram. Então, cabe a nós aproveitar esse momento para que não viemos a ter outras situações dolorosas como essa no futuro. E que as coisas ultimamente andam tão rápido, né? Pode ser um futuro mais próximo do que a gente imagina. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, apesar das dores que passamos com tudo isso. Correto, muito bom. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do João Carlos, que está conosco. João Carlos, um abraço, querido amigo. Nós temos aqui também a Eunice Aracaki, que também estamos acompanhando neste momento, e é muito importante essa presença, esse acompanhamento que ela faz conosco semanalmente. Nós temos o grato prazer de ter a presença dela, assim como também agradecer a Marina Ferreira, que também está conosco neste momento nos acompanhando,
E mandar também um abração muito grande aí para a Filomena, querida companheira de jornada. Filomena, um abraço. Ficamos muito felizes com a sua participação no nosso programa aqui. Da mesma forma que nós também estamos muito felizes com a Janete Aparecida, que está conosco, nos acompanhando neste momento. E então, eu gostaria de agora, Cecília, encaminhar para você uma pergunta da nossa amiga, companheira que nos acompanha sempre, a Ângela Carnelos. Ela pergunta o seguinte, Cecília. Primeiro ela diz, bom dia. Os desencarnes coletivos são mesmo resgate de erros em vidas passadas? O que você tem a nos falar sobre isso, Cecília? São realmente erros de vidas passadas, esses desencarnes? Você pode nos dar um alento aí? Sim. Oi, Ângela, obrigada pela pergunta, tá? Muito bom conversar com você também. Olha só, nós não diríamos que seria erros, não, a gente não pensa assim dessa forma, né? Mas, na verdade, são reajustes necessários, né? Que nós vamos acumulando ao longo de nossas existências, né? Então, a gente sabe que tudo que tem, assim, o que a gente faz, depois vai ter consequência. E há um determinado momento de nossa existência que vai precisar ser reajustado para o nosso próprio bem, né? E Deus é tão bondoso, né? Misericordioso, né? Conosco, que nos traz essas possibilidades de reajuste, de acerto, pelo menos momentos para amenizarmos essas questões nossas. Pode ser que a gente não consiga de uma vez só ajustar tudo, claro, porque também é difícil, né? Mas a gente vai recebendo, né, com a graça de Deus, situações para que a gente possa amenizar, compreender o tanto que é importante que a gente se ajuste, a gente se adapte à realidade da vida da gente, do que Deus quer que nós façamos por nós mesmos, né? Então, esses momentos de reencarnes é para isso, embora seja, assim, muito doloroso para nós, para as famílias, né, que ficam, né, que não desencarnam nesse momento, é importante para que nós nos reajustemos o tanto quanto for possível, né, e o importante também nós sabermos, né, que nesse momento a gente está muito amparado, né, o sofrimento que se passa por quem está de fora, que não desencarna naquele momento, a gente sabe que é gigantesco, mas nesse momento dos desencarnes coletivos, né, ou de poucos ou muitos, ele é muito amparado, estamos todos sendo assistidos por uma legião de mentores espirituais, né, que estão ali nos amparando, nos auxiliando, nos esclarecendo no momento adequado, certo, né, que nos acalmemos, que a gente possa saber e lembrar dessas coisas, essas pendências, mas que a gente saiba que está sendo ali acolhido, né, e que tudo que foi acontecendo, que foi necessário, e a gente vai saber no momento certo, né, nada acontece na vida da gente, no momento nem da vida terrestre, nem espiritual, nada acontece sem que Deus permita e que Deus acompanhe a tudo, né, então é importante que tenhamos tranquilidade já agora, nesse momento, antes de nossos desencarnes, que a gente não sabe de como maneira vai acontecer, que a gente já se tranquilize, que tenha fé em Deus, confiança nesse Pai amoroso e bom, sabendo que o que tiver como tiver que acontecer, que a gente tenha calma, paz no coração, que compreenda também nossas dificuldades, nossa pequenez, né, mediante esse mundo tão gigantesco de possibilidade, mas que a gente tenha calma no coração, fé e esperança que sempre haverá oportunidades abençoadas novamente, né? Eu espero que tenha respondido por hora. E também, né, Cecília, é bom nós salientarmos que diante do esclarecimento que a doutrina nos traz, não há destinos premeditados, né? Muito pelo contrário, mas existe sim o quê? A justiça. O que significa? Significa que os efeitos são coerentes às causas que lhe deram origens. Então, se existe um efeito justo, é porque a causa é justa. Então, toda causa vai trazer um efeito. Então, nós devemos lembrar da lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo que nós fizemos em vidas pretéritas,
É lógico que se nós não tivermos a oportunidade de ir ali, naquele momento, fazer os ajustes necessários conosco mesmo e com a divindade, nós teremos oportunidades em reencarnações sucessivas para poder colocar assim, ajustar esses débitos conosco mesmo e com a divindade. Então, a correção dos nossos atos, elas vêm também de acordo com o que nós solicitamos. Não existe algo premeditado neste caso dos desencarnes coletivos, tá? Nós vamos lembrando aqui que a nossa querida companheira, a Marina, ela fez uma pergunta se nós estamos todos os sábados. Então, para a Marina e para os nossos ouvintes, vamos lembrar que todos os sábados, às 10 horas, nós nos encontramos aqui ao vivo, com várias questões da doutrina espírita. Então, o nosso programa aqui, Espiritismo e Atualidade, trata e aborda todas essas questões que estão inerentes a nós, na nossa vivência do dia a dia. E também vamos aqui agradecer a participação do nosso querido Antônio Cassis, que está conosco, e é importante nós termos essas participações maravilhosas aqui junto, né, nesse momento. Então, eu gostaria agora de mandar uma pergunta aqui, transmitir uma pergunta para a nossa querida amiga aqui, a Mônica, e a pergunta é justamente do Alexandre, o Alexandre que nos acompanha na parte técnica também. Ele coloca o seguinte: nos desencarnes coletivos, em caso de tsunamis, furacões, quedas de aeronaves, né, pandemias, incêndios, há pessoas que desencarnam e, de repente, não integram aquele grupo que cometeu essa falta nesse evento. Qual a explicação de haver um desencarne de pessoas que estão vinculadas a semelhantes eventos e algumas outras não estarem ali e fazerem parte desse desencarne? Existe alguma explicação para isso, Mônica? Sim, existe. Existe a questão da vibração energética. Essas pessoas podem ter cometido equívocos, erros, ter ferido pessoas, tanto fisicamente quanto emocionalmente e sentimentalmente numa vida pretérita. E após o arrependimento, a consciência, depois do desencarne, de ter cometido esses erros, o arrependimento, ela vem para fazer essa reparação. Só que nem todos podem não ser um grupo de pessoas que fez o mesmo ato, né? Vamos supor, vamos dar um exemplo. Lá na época que tinha as arenas, então existia um grupo de pessoas que jogavam aquelas pessoas para os leões, para aquelas guerras. Então eles estavam juntos. Isso é um grupo. Mas pessoas que também cometeram atos que machucaram outras pessoas, em um determinado momento, e que numa próxima encarnação, numa encarnação onde vêm todos juntos, a espiritualidade, em determinado momento, une todo esse grupo por atração energética, por terem feito os atos semelhantes, e eles desencarnam coletivamente. Tá? Então, pode acontecer, sim, dessa diferença. Nem todos terem cometido o mesmo erro numa vida anterior. E eles acabam, e é isso. Acho que respondi a sua pergunta, Alexandre. Obrigada. Com certeza. Cecília, Sim. Como lidar com o luto nesse caso dos desencarnes coletivos? É uma situação muito difícil, muito dolorosa, né? Ainda mais porque quando vem a dor, a gente não consegue compreender muito, né? O que está acontecendo, o porquê, o motivo. Muitos de nós, às vezes, acham que é injustiça de Deus, né? Quando que, na verdade, é muito pelo contrário, né? É a misericórdia de Deus agindo, né? Às vezes, por conta de não estarmos em situações mais comprometedoras ainda, para que nós não caíssemos mais em erros ainda maiores, somos, então, retirados dessa existência aqui, para que a gente não agrave mais ainda a nossa trajetória, né? E a gente sabe, como a gente havia falado agora há pouco, nada acontece, tudo é permitido por Deus, não há nada, nenhum acaso, nada injusto, nenhum, é a justiça, na verdade, divina, né? É o amor de Deus agindo sobre nós, a misericórdia de nosso Pai. Então, nesse momento difícil de luto, como o que desencarna, como havíamos dito há pouco, é completamente amparado pela espiritualidade, né? Os que ficam também no luto,
é a mesma coisa, todos também estão sendo muito amparados pela providência divina, os mentores de Jesus estão ali a todo momento nos amparando, dando suporte para que tenhamos ânimo, fé em Deus, um pouco de tranquilidade, um pouco também de paciência, né? Que o tempo, ele vai nos mostrando, nos acalmando, quanto é necessário, temos confiança em Deus, né? Isso tudo é muito importante. Então, assim, o carinho das pessoas que estão conosco, mas é tão importante, mas o carinho, o amor fraterno que os mentores de Jesus estão ali nos amparando a todo momento, né, é essencial e ele é imprescindível e não falha. É isso, o importante de nós nos lembrarmos, né, Cid? Exato. O porquê dessa pergunta. Porque lidar com o luto é muito difícil, né? Quando nós temos um ente querido que parte para a pátria espiritual, sempre fica aquele saudosismo, aquela tristeza no nosso coração, até a gente entender com resignação, né, os desígnios de Deus. E quando a gente fala do luto, nesse caso, que existe uma comoção muito grande por questão do desencarne coletivo, nós temos fatos aí anteriormente, nessa semana que aconteceu, que uma cidade inteira aí teve que lidar com um luto coletivo, por questões de amigos que num desastre com um ônibus aí, que vinha de uma confecção, de uma empresa, e aquelas pessoas que estavam ali naquele ônibus acabaram passando por esse desencarne coletivo. Então, com certeza, esse luto coletivo, ele também é muito dolorido, é muito sofrido, e as pessoas recebem a caridade, o amparo espiritual também de uma forma abrangente, em todos os casos, sejam de uma única pessoa ou de muitas pessoas. Então, sempre lidar com o luto traz um trauma muito grande no nosso coração, né? Mas a gente precisa lembrar que para lidar com o luto é necessário que a gente se apegue às preces, às orações, às vibrações amorosas, para que a gente possa se reequilibrar, se reharmonizar, e para continuarmos seguindo a vida, e porque com certeza aquele que partiu para a pátria espiritual, seja por questão de qualquer evento que seja, ele também vai estar sendo muito bem amparado pelos amigos espirituais. Então nós devemos ter a confiança e a fé de que esse amparo divino se faz presente para eles, assim para conosco também neste momento, né? Mônica, temos aqui uma questão do nosso querido amigo Alexandre, ele traz mais uma questão aqui, e eu vou aproveitar e colocar para você. Ele diz assim: toda situação que gera um desencarne coletivo acontece por algumas questões. E no caso desses desencarnes coletivos, quando eles ocorrem por guerra, isso vem a ser uma prova ou vem a ser uma expiação, um resgate coletivo nesse momento? E como que você pode trazer para a gente essa história de resgate coletivo? Vejam, o que é a guerra, né? Por que as guerras acontecem? Nós tivemos um programa aqui falando de paixões. E as guerras são motivadas por essas paixões. Paixões da inveja, da vaidade, do egoísmo, da ganância, que motiva ainda o ser humano, e nós ainda, eu sempre gosto de falar, espíritos ainda em construção, imperfeitos, mas em construção a cada dia, motivam essas guerras. As pessoas que participam desses eventos, tanto de um lado quanto do outro, com certeza têm uma história pregressa para estarem ali naquele momento. Não é por um acaso. Essas expiações que acontecem na guerra, pode ser sim de pessoas que cometeram, vamos repetir aqui, atos que foram infelizes e que tomaram consciência, se arrependeram e vieram novamente no momento e participam dessas guerras e sucumbem, desencarnam. É uma expiação? É. Mas a expiação e o resgate, ele é basicamente a mesma coisa, que é nos livrarmos daqueles nossos defeitos. Ela serve para nos livrarmos dos nossos defeitos, dos nossos vícios, dos nossos débitos anteriores. Então, é um momento de libertação daquele espírito quando ele morre coletivamente.
tá? É uma prova? É, porque prova é um teste. E quando a gente passa por essas provas, sem reclamar, sem murmurar, nós damos um passo avançando na nossa evolução. Ao contrário, quando reclamamos, murmuramos, bravejamos, nos revoltamos, ou ficamos ali estagnados naquela mesma situação, não nos melhoramos efetivamente. Então, Deus, na sua abençoada misericórdia, nos dá essas oportunidades. É doloroso, é muito triste, mas veja, a guerra, ela traz avanços tecnológicos. Nós paramos para pensar, está aí dentro da lei de destruição, que também é uma lei divina, que ela traz depois avanços tecnológicos. Quantas coisas aconteceram pós-guerra que nos favorecem hoje? Então, são situações que acontecem para que possamos, inclusive, progredir, dar um passo à frente. Ainda, infelizmente, necessitamos desse caminho, do caminho da guerra, um caminho doloroso, para evoluirmos, para melhorarmos. Um dia, quando conseguirmos aprender mais pelo amor do que pela dor, como nós sempre dizemos, com certeza elas deixarão de existir. Outras expiações, outros resgates pode vir, até como sentido, como escolha do espírito, né? Porque são escolhas espirituais do espírito, através do seu livre-arbítrio, de uma maneira menos dolorosa, menos doída. Mas a misericórdia do Pai está sempre envolvida aí. É verdade, né, Mônica? Quando você coloca na questão da guerra, que a guerra causa grande destruição, e você lembrou, é muito importante para nós, né? Conhecermos as leis divinas, nós estamos falando aí também da lei de destruição. Nós temos lá no Livro dos Espíritos que o objetivo, muitas vezes disso, é fazer com que os espíritos avancem mais depressa e que essas tragédias, essas calamidades que são frequentes, elas também são necessárias para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor. Isso é, realizando-se em alguns anos ajustes que seriam necessários ser realizados em vários séculos, né? E como você muito bem colocou, depois que acontece um evento como a guerra, que nós sabemos que traz muito prejuízo para muitas almas queridas, e a gente percebe que muitas nações emergiram da guerra e acabaram também conquistando um lugar muito melhor e acabaram progredindo por questão desse avanço, porque outras questões foram descobertas, e a gente tem muitas outras situações de que desse momento de dor, de tristeza, de sofrimento, acontece também a questão da solidariedade, né? Então, as pessoas acabam se unindo muito mais pela questão da solidariedade, na questão caritativa de auxiliar aqueles que necessitam do amparo, né? Tanto o amparo material quanto o amparo espiritual. Então, é importante essa colocação que você fez a respeito da lei de destruição, para que os nossos ouvintes também estejam atentos a isso, né? Pode falar, Nina. Nos tornamos talvez mais humanos, né? Exato. Mexe com o coração humano, aquele movimento de auxílio, de auxiliar sem interesse em receber nada em volta. Essa é a verdadeira caridade. Ajudar aliviando a dor daqueles que ficaram. Então, quantos movimentos existem a partir dessas situações tão dolorosas, né? Então, também faz parte da nossa função moral essas situações. Nos ajudam nesse sentido, né? Mexem com o maior número de espíritos, de pessoas. Exato, né? Então, vamos agradecendo aqui também a participação da nossa querida amiga Maria Aparecida, o Robson Barbosa. Robson, querido amigo, um grande abraço, ficamos muito felizes com a sua participação aqui, com a sua presença, sempre luminosa entre nós. Vamos agradecendo também o nosso companheiro Sandro Pereira. Sandro, um grande abraço, rapaz, estamos com saudade de você. Que Jesus ilumine sempre a sua vida também. O Sandro é uma pessoa maravilhosa, assim como aqueles que nos acompanham também o são. Mas só estou ressaltando que o Sandro é uma pessoa muito importante para nós nas atividades espíritas, ele desenvolve um trabalho muito bonito. Parabéns, Sandro, parabéns a todos que desenvolvem esse trabalho também. Tá? Abraço, Sandro. Cecília, minha linda, temos mais uma questão aqui para você, Cecília. E é do Alexandre, nosso companheiro. O fato de pessoas escaparem ilesas nestas situações demonstra, por acaso, que existe algum favorecimento por parte de Deus para com elas, Cecília? Não é que haja favorecimento da parte de Deus, não, é porque naquele momento não era o momento dele desencarnar, na verdade. Mas, porém, essa situação, o que ela veio mostrar para essas pessoas que passaram por
próximo dessa situação, né? Ela vem mostrar que é para a gente também ficar alerta, para a gente melhorar nossas questões íntimas também, né? Para tudo isso, a gente vê que tem muita situação em que a gente fala, poxa, parece que foi assim um livramento, né, de Deus, né, naquele momento a gente não ter desencarnado, mas não é essa a questão, o que é aquilo também, aquela dor, aquele sofrimento também de outros irmãos, o que vem mostrar para a gente também, né, para a gente também aproveitar por essa oportunidade e ver com os olhos bons do quanto a gente também está tendo outras oportunidades benditas de também refletirmos sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações. Então, assim, tudo que acontece em torno dessas situações serve para nós, serve para muitos que estão ao redor. Tanto foi bom, né, para quem desencarnou, porque sim, tem a misericórdia de Deus, que é para o nosso adiantamento, sim, para reajustes, e para os que não desencarnaram naquele momento também. Para a gente também aproveitar essa oportunidade e se melhorar ali também. Como a Mônica agora há pouco havia falado, esses desencarnes coletivos, e para quem desencarnou, tá bem, tá ali se ajustando. Para quem não desencarnou, também está sendo um reajuste, porque você vê, tem aquela parte humanitária, né, a caridade, ela impera, ela tem um movimento da ajuda ao próximo, né, tudo é muito rico em detalhes de coisas, de positividade nesse sentido, né, nesses momentos de dores, assim, terríveis, né, para todos nós também que então não desencarnamos, a gente vê aquele sofrimento nosso, vê o sofrimento alheio de nossos irmãos, de nossos próximos ou não, a gente vai fazer o quê com isso tudo? Vai fazer o melhor, vai tirar o que tem de melhor dentro de nós. Se formos assim sábios, a gente vai fazer isso, não é? A gente está aprendendo com aquela situação da dor, infelizmente, a gente às vezes precisa da dor para a gente se movimentar no bem. Então, assim, nada por acaso, nada é perdido, tudo está planejado, os mentores espirituais, eles estão ali trabalhando conosco e há muito tempo antes de que aconteçam essas situações conflituosas, mas, na verdade, está tudo harmonizado para o melhor, para que o melhor aconteça. E a gente tem que aproveitar isso para fazer disso tudo, das tragédias, das dores, né, abraçar essa causa e colocar toda aquela parte boa que a gente sabe que tem sim dentro de nós, para se movimentar a favor de nós mesmos e de todos os outros que estão ao nosso redor. O importante disso, então, a gente também agradece a Deus, é difícil a gente agradecer, a gente pensa, né, pelas situações de embaraço, de dificuldade, de dor, mas é o melhor que podemos fazer, agradecer a Deus, né, encher nosso coração de gratidão mesmo, né, com sinceridade e seguir adiante com muita confiança em Deus, com muita prece por nós, orarmos, vibrarmos também por os que estiverem em situações mais frágeis nesse momento, né, porque às vezes os que estão em situação frágil, às vezes não tem nem força, né, para vibrar e orar, agradecer a Deus. Então, é nesse momento que, até nesse momento, devemos praticar essa caridade, da oração pelos nossos irmãos e pelas vibrações. Podemos, assim, ofertar nesse momento. Cecília, me permite uma palavra? A gente tem que lembrar que Deus não castiga e Ele não premia ninguém. Então, não é porque saiu ileso que foi premiado e porque desencarnou que foi castigado. Não é nada disso. É somente a lei divina em ação. A lei justa. É a lei justa. A gente tem que lembrar isso. Isso nos conforta, nos aumentando a nossa fé nessas situações. É verdade, né, Mônica? Não existe fatalidade, existe sim justiça divina em todos os casos, né? Mônica, nós temos aqui uma pergunta da nossa amiga Tânia Mara Mainardes, e ela pergunta o seguinte: se as pessoas não souberem lidar com o luto, cultivando revoltas e outros sentimentos ruins, o luto coletivo poderia gerar energias negativas ao planeta? Olha que
pergunta importantíssima. Interessante. Oi, Tânia. Bom dia. Obrigada pela sua pergunta. O luto é um momento doloroso, onde nós existe a revolta, a indignação, a não compreensão, o não entendimento, sempre aquela pergunta, por que com aquela pessoa, né? Por que com ele, uma pessoa que ainda tinha uma vida inteira pela frente, tanta coisa a fazer, era jovem, enfim, era uma pessoa boa, a gente sempre escuta isso nessas situações, né? É recorrente, são essas falas. No entanto, como tem uma frase popular que diz, ninguém morre na véspera. Ninguém morre na véspera. Chegou um momento. A morte coletiva nada mais é do que as pessoas desencarnaram juntas, mas a experiência é individual. Cada um está levando a sua experiência para o outro, aquilo que tinha aqui, e levando para o outro lado da vida, que é a vida espiritual. Então, a morte, o desencarne é coletivo, mas a experiência é individual. Aqueles que ainda permanecem encarnados, os familiares, os parentes, os amigos, enfim, vão passar por um momento, sim, de choque, é natural. Nós passamos por esse momento, porque imagina, uma pessoa sai de casa de manhã e não volta, porque aconteceu algum desastre, seja de avião, seja lá do que for, né? Então, realmente é um susto. É diferente daquela morte quando a pessoa desencarna, quando a pessoa está doente, que ela vai pouco a pouco indo e você está acompanhando. Esse desencarne coletivo, normalmente, ele é de súbito. Então, assusta aqueles que ficam. E a comoção geral, e que a gente escuta muito nas mídias, aquilo fica assim, batendo, rebatendo, falando, refalando, dizendo, aquilo vai gerando sentimentos, às vezes, de revolta, de indignação, de murmuração, de reclamação. Isso influencia, sim. Há aqueles espíritos que desencarnaram e aqueles parentes dessas vítimas é uma maneira de dizer, né, dessas pessoas que desencarnaram, porque ninguém é vítima, nós não somos vítimas, nós estamos resgatando aquilo que plantamos, colhendo aquilo que plantamos, e todos nós vamos desencarnar, então, de uma forma ou de outra, nós vamos, seja coletivo ou individual, nós vamos partir. Então, isso realmente causa uma dor maior nessas famílias, né? O que é preciso fazer? Gente, é preciso orar. Aconteceu, vamos passar por esse momento, sim, nós não vamos negar essa dor, não vamos negar essa indignação, só que ela tem que ser trabalhada para que rapidamente ou aos poucos ela vá amenizando, através do quê? Do exercício da fé em Deus, da confiança. Nós que trabalhamos, que temos a espiritualidade, que cuidamos do nosso espírito, que temos essa visão de uma vida após a morte, que não somos tão materialistas, né, que não somos tão apegados, temos um pouco mais de facilidade de lidar com esses lutos. Não que nós não soframos sim, mas a gente tem essa visão de uma vida após a morte, que a vida continua, tem um consolo de Deus. Aquela frase que existe no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nesse momento de luto, vamos lembrar dela, a força dessa frase do nosso Pai Nosso, né? É muito importante. E pode, sim, afetar de forma negativa, se for murmurando, reclamando, todo o globo, todo o planeta. Então, isso não é positivo, isso não é saudável, nem fisicamente, porque pode trazer transtornos maiores, uma depressão maior, e problemas de saúde física e também espiritual. Então, nós temos que passar por esse momento, vamos chorar a passagem dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que foram, mas ter a consciência que isso vai ter que acabar, vai ter que passar. Vamos viver o luto, seja ele, cada um tem um tempo de viver o seu luto, ele é necessário, né? E a pessoa, às vezes, não consegue sair desse luto depois de um longo tempo. Vamos, então, procurar auxílio médico, auxílio psicológico, que é necessário, muitas vezes, para esses parentes, amigos que ficam, familiares que ficam, é necessário isso. Então, é importante, sim, que o luto, essa comoção social que existe, ela afeta, sim, os parentes, mas é preciso que nós oremos. Ao invés de ficarmos indignados, vamos fazer uma oração por essas famílias,
Oremos por esses pais, mães, maridos, esposas, filhos que ficaram. Façamos prece por eles, né? E façamos prece por todos aqueles que também desencarnaram. Isso vai iluminar o caminho de todos, com certeza. E lembrar também, né, Mônica, que todas as preces, as orações, nos auxiliam a nos elevarmos espiritualmente, né, a título de que o nosso padrão vibratório ele seja mais harmonioso, né, porque, como a nossa companheira colocou, qualquer sentimento ruim de revolta vai gerar energias negativas para nós e, consequentemente, para o planeta, porque na psicosfera espiritual, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, sejam eles bons ou não tão bons, né, acabam, de certa forma, gerando influências, influenciando outros amigos espirituais encarnados e desencarnados. Sim. Então, como você bem colocou, as preces, as orações, vai nos colocar numa sintonia vibratória mais elevada, onde nós podemos estar colaborando para que essa paz, esse conforto, esse amparo espiritual se estenda sobre todos aqueles que passam por essas situações, assim como também para conosco nesse momento, para se harmonizar interiormente, né? Né? Isso é importante. E vamos aqui. A Marina, ela está colocando aqui uma situação, aqui eu vou passar para a Cecília, ela coloca ali, ela coloca o seguinte aqui, essa pergunta. Como lidar com o luto da perda da mãe? Essa dor não passa nunca, tristeza. O tempo não está amenizando. Cecília, como lidar com essa situação, Cecília? É muito difícil, né, Marina? Perder uma mãe, um pai, perder nem uma pessoa querida já não é muito fácil, né? Perder a mãe, que é uma parte, assim, muito afetiva, né? Na vida da gente, né? Que traz sempre aquela questão do amor, de proteção, né? Que elas têm pelos filhos, por todas nós, né? É muito difícil, sim, muito dolorido, né? Mas no momento desse, Marina, tenha confiança em Deus, né? Saiba, né? Lembre-se sempre, na verdade, da proteção divina para com ela, o acolhimento, né? Mesmo que tenha pouco tempo ou muito tempo, ela estará sempre muito acolhida, né? Muito amparada, né? No que tiver que ela agora, dali para frente, ela se harmonizar com a situação dela, do que ela vai fazer depois desse tratamento espiritual, em que ela pode ser que ela se encontre ainda ou não, depois ela vai ter, assim, na trajetória dela, ela vai ter o amparo também dos mentores, né, aquele também que sempre a acompanhou em vida terrestre, estará sempre com ela. Quanto a isso, tem essa tranquilidade, a confiança em Deus, né. Por você, a gente sabe, a gente imagina, né, essa dor, né, o quanto é difícil suportar, né, mas Deus é tão bom, Pai de todos nós. Com o tempo, você vai ver que essa dor vai um pouquinho amenizando. Por hora você diz que ainda está difícil, né, o tempo está ainda gritante, aquela dor dentro da sua alma, mas tenha confiança em Deus, né, se coloque em prece, né, se coloque, assim, em gratidão pelos momentos bons, né, pela oportunidade de ter recebido essa mãe tão amorosa em sua vida, né, que era o que você precisava também para ser feliz. Então, lembre-se disso com gratidão, né, nesse momento que você se lembra disso, você, de uma forma, você manda essas vibrações também amorosas, consequentemente, na verdade, para sua mãe, né, ela também vai sentir esse amor que você está sentindo e sempre sentirá por ela também, e dela para com você também. A gente sabe que ele continua, mas tem, assim, um pouquinho também de tranquilidade, né, confiança nas coisas que Deus coloca para nós em nossas vidas, né, tem, assim, sempre pensamentos bons, né, pensamentos edificantes, lembranças, sim, boas, amorosas, sempre esteja em prece, né, acalma teu coração, que a gente sabe que isso tudo faz parte da vida da gente, não é verdade? Quantas dores ainda, enfim, infelizmente, a gente há de passar, não é verdade? Se fortaleça, né, porque você está recebendo o amparo também de Deus, você não está sozinha, tem os mentores espirituais que te acompanham também todo o tempo, durante todo o dia, né, de sua jornada.
Então, converse também com eles, né, em pensamento, peça para eles que te auxiliem, que você tenha ânimo, que tenha um pouco mais de disposição, né, que a sua fé, ela prevaleça, ela aumente, não é verdade? E traga os bons momentos, felizes, lembranças felizes de sua mãe, para dentro de você, reaviva isso, sim, isso não é problema algum, muito pelo contrário, troca os pensamentos de dor, de tristeza, por esses momentos mais felizes que você sabe que você teve muitos, troque por esses momentos, troca essas lembranças então, tá bem? Que nós aqui também ficaremos assim, vibrando, para que você também esteja mais fortalecida, esteja mais tranquila, viu, Marina? Tá bem, querida? Também lembrando, né, Cecília, que a dor de ter perdido não pode ser maior do que o prazer de ter convivido. Então, Isso. todas essas pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa jornada, elas estão conosco também para a nossa evolução moral e espiritual. Então, todo o amparo amoroso que nós recebemos vai constituir e vai criar o nosso caráter amoroso também carinhoso. Então, lembrar com gratidão e ter muita gratidão pelo fato de ter essa passagem amorosa dessas pessoas em nossas vidas. E é importante também lembrar aqui para a nossa querida companheira Marina, que para o conforto do coração é importante a gente fazer também o evangelho no lar. Quando nós fazemos o evangelho em nosso lar, nós vamos nos harmonizando e vamos recebendo o amparo divino, e também aqueles que partiram para a pátria celeste recebem, através desse evangelho que nós fazemos, muito consolo, muito amparo amoroso. Então, nós precisamos também praticar esse evangelho de uma forma pela qual nós estamos aqui disponibilizados a levar carinho e amor para aqueles que partiram, assim como para nos trazer essa harmonização e esse equilíbrio moral e espiritual. Tá? Vamos agradecer aqui a presença da Rosinha. Para Marina? Pode falar. Marina, para você, confiança, esperança e fé. Um dia todos nós estaremos reunidos novamente no mundo espiritual, que é a nossa casa, Marina. Confia, isso tudo também passa. Um abraço para você. Exatamente, né, Mônica? Como o nosso querido Chico Xavier coloca, isso também passa, né? Então vamos levar aqui o nosso abraço aqui para a Rosângela Garcia, que está nos acompanhando neste momento. Nós estamos aqui quase chegando ao final do nosso programa, e eu gostaria de colocar uma questão aqui para você, Mônica. Quando existe um desencarne coletivo, sabemos que anteriormente o plano espiritual já se preparou para o acolhimento, para esse resgate dessas almas queridas que partem para a pátria celeste. Tá? A pergunta é, nesse desencarne coletivo, quando acontece isso e essas almas são acolhidas, esse amparo espiritual é igual para todos, ou existe alguma diferença nesse acolhimento espiritual para cada uma dessas almas? Quem fez a pergunta? Eu fiz a pergunta. Você fez a pergunta. Então tá bom, Cido. Obrigada pela pergunta. Esse acolhimento é igual para todos. O que diferencia é o espírito que desencarna, como ele recebe este momento. E isso está extremamente ligado a como nós estamos vivendo hoje. Como estamos lidando com a nossa espiritualidade, se somos muito arraigados, muito apegados às coisas materiais, se somos muito egoístas, quais são os nossos defeitos neste momento que estão em alta, e quais são as nossas virtudes que também estão em alta, no nosso momento de vida encarnada. Isso vai fazer a diferença no momento do desencarne e neste auxílio. Os mentores espirituais, os espíritos abençoados, misericordiosos, com o amparo de Deus e de Jesus, estão ali, com as mãos estendidas para nos acolher, para acolher esse espírito. Porém, aquele espírito revoltado, aquele espírito que... Porque todos, naquele momento do desencarne, lógico, existe uma confusão mental ainda. Mas há aqueles que conseguem olhar aquele corpo ali inerte, digamos assim, e ele fala, está acontecendo alguma coisa diferente. E ele aceita o amparo daqueles espíritos que chegam para levá-los para um hospital, para levá-los para uma colônia, para um tratamento, para o repouso, para o refazimento das suas forças e compreensão daquele momento. No entanto, há outros que ficam ligados àquele momento no sentimento de horror, no sentimento de angústia,
e que não conseguem perceber esse amparo. Isso não significa que também não estão sendo amparados. Sim, através das orações, das vibrações, esses espíritos estão auxiliando esses irmãos desencarnados. Só que eles demoram um pouco mais para conseguirem se sentir mais harmoniosos, mais tranquilos e compreenderem o que foi que aconteceu. Então, o amparo divino é igual para todo mundo, para todos nós, sejamos encarnados ou desencarnados. O que depende somos nós, com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, ligando mais à espiritualidade e menos à materialidade. Isso vai fazer toda a diferença no momento desse desenlace do corpo, do espírito do corpo, e também enquanto estamos aqui na nossa jornada, não é? Espero Exatamente. que tenha indagação. Respondeu sim, claro, né? Vamos lembrar que esse amparo divino é feito para todos, mas cada um tem, na sua vivência particular espiritual, resgates a serem feitos. Então, durante esse amparo, cada um de nós vai realmente receber justamente amorosamente, e todos recebemos, de acordo com o que nós produzimos aqui no nosso plano terreno, né? Então, cada um no seu tempo tem a sua cota para quitar, né? E vai ser amparado com certeza, mas o amparo inicial é feito igualmente para todos, e aí cada caso é um caso, né? Que nós sabemos, e cada um vai receber justamente, meritoriamente, dentro do que produziu, aquele amparo. Então, que nós possamos sempre produzir o bem, né? Como nos diz o nosso querido Francisco Cândido Xavier, todo o bem que nós fizermos vai contar como sendo nosso advogado para vidas futuras e para outras ocasiões. Então, todo o bem que nós pudermos e fizermos neste momento na nossa vida presente também vai servir de alento para nossas necessidades futuras. Tá? Com certeza. A cada um conforme suas obras, né? Conforme suas obras, exatamente. Então, vamos fazer boas obras, gente. Estamos aí, estamos na oportunidade. Vamos aproveitar, não vamos perder, não. Não vamos perder tempo. Cecília, estamos aqui com uma última pergunta aqui da nossa querida companheira Ângel Carneros. Ela coloca aqui: é fato que no momento de nosso desencarne, alguém de nossa família está presente para nos acolher? Como você pode estar trazendo aqui para a nossa querida amiga Ângel, Cecília? Oi, Ângel. Essa pergunta é bem interessante, né? Então, nós não sabemos ao certo, não é verdade? Porém, às vezes, algum ente querido que nós nem conhecemos dessa existência na Terra, estejam ali para nos atender, também junto a outros, né? Porém, sim, sempre há de ter algum ente querido, até de outras existências, mas é que o espírito, ele vai reconhecer no outro espírito essa identidade, vamos dizer assim, né? Não em forma de, às vezes, de a forma física, como um se apresentava numa existência ou noutra, mas de alguma forma, um vai reconhecer o outro. Isso é provável que sim, aconteça, né? Às vezes, a gente agora pensando assim, como encarnado, a gente pensa, né? Talvez um ente querido nosso que se foi há um pouco tempo esteja ali para nos atender, nos receber. Nem sempre, porque às vezes esse outro que nós pensamos, talvez ainda também não esteja preparado para que esteja conosco ali. Ou muito pelo contrário, isso é relativo e a gente não tem o domínio de saber exatamente como isso procede. Mas, como eu te falei, talvez entes queridos, para esses não tão dessa existência aqui, por último, nessa existência na Terra, mas outros que já esteve sim, que foram muito próximos a nós em outras existências anteriores. Mas todos que estarão ali nos atendendo são espíritos, são amigos muito queridos, muito amorosos, preparados sim, né? Que estão ali para nos dar todo o acolhimento necessário para que a gente se sinta confortado, sinta-se assim no momento que puder, que for possível, né? Claro, esclarecidos da nossa situação e do que decorre depois dali adiante, né? Isso é uma verdade, né? E como a gente havia falado agora há pouco de nossas preces, até por esse episódio, depois do nosso desencarne futuro, a gente pode sim, hoje já nesse momento, a gente pode sim vibrar, né? Pedir a Deus, pedir aos mentores de luz de Jesus,
através de nossas preces, nossos desejos, nossos pensamentos melhores que temos agora, pedir sim que no momento depois futuro de nosso desencarne, né, para que estejam sim conosco, nos amparando, nos auxiliando, e já podemos, inclusive, vibrar por esses momentos, né? Aliás, a vibração, a prece, ela deve ser uma constante na vida da gente. Então, por que não também a gente fazer isso, vibrar por essa situação futura, nossa, que a gente há de passar, que todos nós passamos, por que não também vibrar nesse momento, pedir aos mentores de Jesus que todos esses seres que vão estar ali nos acompanhando sejam iluminados, né? Que todos, enfim, encarnados e desencarnados, mas também que os desencarnados que aqui estejam já conosco, que todos sejam amparados e auxiliados nesse momento, né? Pela misericórdia de Deus. Tá bem, Ângelo? Eu vou pedir a permissão dos nossos ouvintes para estendermos mais uns minutinhos o nosso programa, porque nós recebemos aqui mais 2 questões importantes. Eu acho que é fundamental colocar a participação desses nossos ouvintes que estão conosco hoje, tá? Então, Mônica, a Filomena Fernandes Sutili pergunta o seguinte: nós sabemos que temos o nosso livre-arbítrio e que nossas escolhas, muitas vezes, ocasionam para nós grandes problemas. Por exemplo, às vezes desencarnamos por questão de saúde porque negligenciamos a nossa saúde, tá? Na questão da pandemia, ela coloca o seguinte: nós podemos desencarnar por negligenciar a nossa saúde na questão da pandemia, ou nós só iremos desencarnar no tempo programado? Filomena. Olá, Filomena. Bom dia. Podemos desencarnar por negligência a nossa saúde ou iremos desencarnar quando programado? Nós sempre desencarnamos quando programados. Como eu disse há pouco, né, ninguém morre na véspera. Nosso momento de desencarne é líquido e certo. Não, esta é a única coisa que podemos chamar de fatal. Isso é uma fatalidade, como nos ensina lá no livro da Codificação Espírita, no Livro dos Espíritos. A morte é fatal. Então, ninguém vai sair daqui sem morrer, sem desencarnar. Não tem saída, não tem escapatória. Gostemos disso ou não, né? Eu tenho um amigo que me permite a brincadeira. Ele fala que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer sair daqui, do planeta Terra. A questão da pandemia, ela envolve várias coisas, né? E as pessoas que estão desencarnando, a gente tem que lembrar que esses irmãos estão sendo amparados. A gente não pode esquecer isso em nenhum momento. A espiritualidade, com certeza, tem tido um trabalho gigantesco para acolher todos esses irmãos que têm partido, porque chegou o momento e seria através da pandemia, né? Através do vírus. Pode haver negligência de algumas pessoas? Pode sim. Pode sim, as pessoas têm que... É aquilo que eu falei também anteriormente, nós estamos tendo uma oportunidade de pensar em nós e no próximo. Quando nós negligenciamos essa oportunidade de cuidar de nós e do próximo, nós estamos nos colocando em risco, nós estamos, sim, causando uma negligência. Então, isso é uma plantação, é uma ação que possivelmente terá um efeito em algum momento, porque foi uma negligência nossa, né? A gente não tem situações e situações, não dá para falar desta forma, sempre, não. Cada um com seu cada um no seu momento, na sua situação e na sua necessidade. A gente tem que lembrar sempre que cada um de nós temos uma necessidade individual de passar por determinadas situações. E se o momento de desencarnar daquela pessoa era através da pandemia, através do conflito da infecção com o Covid, assim seja, ela está sendo bem amparada. A gente tem que acreditar nisso, confiar nisso, esse exercício da nossa fé em Deus, da sua misericórdia, do seu amor e da sua justiça divina. E tomar cuidado, a gente pode sempre se cuidar, né? A gente tem aqui a lei de preservação também, que é uma lei divina. A gente tem que preservar ao máximo a nossa vida, porque é uma oportunidade da gente evoluir. Se a gente negligencia com isso, a gente está antecipando alguma coisa que a gente podia viver mais e melhorarmos mais moralmente. Porque a Terra é um planeta de escola. Nós estamos aqui para aprender. Nós gostamos de passear, viajar, nos divertir, ver as maravilhas que tem no planeta, na nossa vida. Sim, devemos fazer isso.
mas o fato é que nós estamos aqui para evoluir moralmente e espiritualmente. Então, aqui é uma escola. Então, se a gente abrevia por uma negligência, por um ato nosso, este momento, fugimos da escola antecipadamente, vamos ter que voltar para ela com acertos ainda maiores para fazer. Tá? Então, mas vamos ter fé e confiar, e sempre lembrar, cada um é um, cada caso é um caso, cada pessoa é pessoa, cada tipo de desencarne, seja coletivo ou individual, ele vai acontecer da forma que aquele espírito, que aquela pessoa necessita. Um abraço, Filomena. Filomena é a nossa grande companheira, trabalhadora do Grupo Espírita Samaritano e do Grupo Espírita Manuel Bento. Então, ela também está aí antenada conosco nas questões da doutrina espiritual. Agora, a última pergunta realmente, Cecília, aí nós vamos finalizar o nosso programa, é da Rosângela Garcia. Um abraço, Rosângela, nossa querida companheira também. E ela pergunta o seguinte, Cecília: todos nós vamos para o umbral após desencarnar, seja pela morte coletiva ou não, pelo desencarne coletivo ou não? Oi, Rosângela. Que bom, sua pergunta também bem interessante, né? Então, Rosângela, na verdade, o umbral, ele está, assim, dentro da nossa consciência, né? Quando a gente desencarna, ou não, mas, enfim, quando a gente tem ali a consciência de que muitos erros, muitas coisas que estão ali incomodando na nossa consciência, que a gente tem aquela sensação de remorso, não é verdade? Aquilo ali, a gente diz que aquilo é um umbral da gente, né? Que está ali atinando para que a gente reflita e melhore algumas questões. As questões de pensar como eu errei, o que eu posso melhorar, poxa, tenho que pedir perdão. Essas questões que às vezes incomodam a mente da gente, isso daí a gente diz que, na verdade, seria um umbral, né, nosso. Não é que o umbral seja um lugar físico, não é isso, tá? E todos nós, quando desencarnarmos, vamos ter essa questão do umbral, essa percepção dessas sensações, assim, de remorso, ou de coisas que estão nos incomodando? Pode ser que sim, mas a princípio, quando desencarnamos, Deus é bom com a gente, não há de permitir que a gente fique naquela situação tão ruim, vai ter sim um amparo, todo o necessário, né, o acompanhamento fraterno, para que a gente se sinta um pouco mais confortável, tranquilo, esclarecido, e com certeza, mais ali adiante, quando estivermos em condições, tudo isso sim, talvez venha à tona em nossa memória, para que a gente reflita, e ali reveja alguns conceitos, para que a gente mude isso, melhorando os pensamentos da gente, compreendendo essas questões difíceis que a gente passou, de como a gente talvez poderia ter visto de uma outra forma, melhorado, mudado essa situação, compreendendo e pedindo a Deus depois oportunidades para a gente se reajustando de alguma forma, né? Mas tudo isso, a gente vai ter sim o acompanhamento amoroso dos mentores, nos auxiliando para que isso tudo aconteça no tempo devido, tá bom, Rosângela? Obrigada, viu, pela pergunta. Espero ter respondido a contento, mas se tiver alguma coisa que possa acrescentar, Cido, Mônica, eu agradeço. Você já completou com muita maestria, Cecília. A gente agradece a sua colocação. Nós estamos aqui com o tempo aqui já esgotando. Passa rápido esses minutos de confraternização. Então, eu gostaria de pedir aqui para você, Cecília, suas considerações finais. Sim. E logo a seguir o da Mônica. Tá bem. Então, queridos, eu tenho, assim, um pensamento amoroso para passar para vocês, né? Que Jesus quer a nossa felicidade, né? Então, tenhamos, assim, o coração cheio de gratidão, né? Pela nossa vida, por essa oportunidade bendita, não é mesmo? Quer seja aqui nesse plano da Terra, ou depois no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada depois. Então, seja a forma que estivermos, onde quer que estejamos hoje, né, ou amanhã ou depois, que a gente seja agradecido muito a Deus, né, pela bendita oportunidade da vida, tá bem? Aconselho sempre que tenhamos todos os nossos pensamentos bons, elevados a Jesus, né, e também, assim, que tenhamos sempre em mente a prece dentro de nós, né, que a gente pratique mais a prece, que sempre esteja vibrando, assim, uns pelos outros, né, dessa forma o planeta vai estar sempre com vibrações
muito melhores, que se estendam a todos os lares e a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados desse planeta, que todos recebam sempre essas melhores vibrações, nosso amor fraterno, tá bem, queridos? Bom dia a todos, viu? O que eu vou lembrar é que nós sempre pensemos na justiça divina, que ela é uma verdade e que todos nós precisamos confiar e exercitar ela no nosso dia a dia em todas as situações. Confiemos nessa justiça divina. Jesus nos disse que bem-aventurados são os aflitos. Então, nós estamos sempre sendo amparados por esses nossos irmãos da espiritualidade, nossos mentores, anjo da guarda, como queiram chamar, nós estamos sempre sendo amparados. E que sejamos caridosos conosco e com aqueles que sofrem, praticando o amor que Jesus nos ensinou sempre. Essa é a nossa grande necessidade desse planeta. Um abraço a todos, um grande beijo e gratidão por estarem conosco mais uma vez. Fico muito feliz por essa oportunidade. Gratidão mesmo. Um abração a todos. Nós vamos deixando aqui nossos agradecimentos ao Alexandre e ao Xavier na parte técnica, os nossos agradecimentos aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham, que estão sempre conosco, né? E lembrar também que as perguntas que não foram respondidas estaremos postando no nosso Facebook, na nossa página, podem acompanhar lá também. E dizer que nós estamos passando por um momento onde precisamos estar mais unidos em pensamentos, em bons pensamentos. E que é imprescindível trazermos Jesus para dentro do nosso lar e para dentro do nosso coração, nesses momentos pelo qual estamos passando. Jesus já asseverou com muito amor, muito carinho, que onde um ou mais estivesse reunido, lá ele estaria. Então, esses minutos que nós estamos passando aqui, nós estamos tentando buscar aqui essa conexão divina com o Mestre Jesus, trazendo ele para dentro dos nossos corações e nossos lares. Muita paz, muita luz, muito amor a todos, e que possamos ter aqui um final de semana radiante, cheio de luz e realização. Um grande beijo da nossa equipe para todos os ouvintes. Paz e luz a todos. Gratidão.